Bom dia. A leitura de hoje, Números capítulo 22. Balaque manda chamar Balaão. Os israelitas partiram e acamparam nas campinas de Moabe, para além do Jordão, perto de Jericó. Balaque, filho de Zippor, viu tudo o que Israel tinha feito aos amorreus. E Moabe teve medo, muito medo do povo, porque era muita gente. Moabe, na verdade, teve pavor dos israelitas. Então os moabitas disseram aos líderes de Midian: essa multidão devora tudo que há ao nosso redor, como o boi devora o capim no pasto. Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe, naquela época, enviou mensageiros para chamar Balaão, filho de Beor, que estava em Petor, perto do Eufrates, em sua terra natal. A mensagem de Balaque dizia: um povo que saiu do Egito cobre a face da terra e se estabeleceu perto de mim. Vem agora lançar uma maldição contra eles, pois eles são fortes demais para mim. Talvez eu não tenha condições de derrotá-los e de expulsá-los da terra, pois sei que aquele que você abençoa é abençoado e aquele que você amaldiçoa é amaldiçoado. Os líderes de Moabe e os líderes de Midian partiram, levando consigo a quantia necessária para pagar os encantamentos mágicos. Quando chegaram, comunicaram a Balaão o que Balaque tinha dito. Disse Balaão: passem a noite aqui, que eu trarei a resposta que o Senhor me der. E os líderes dos moabitas ficaram com ele. Deus veio a Balaão e lhe perguntou: quem são esses homens que estão com você? Balaão respondeu: Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe, enviou-me essa mensagem: um povo que saiu do Egito cobre a face da terra. Vem agora lançar uma maldição contra ele. Talvez então eu tenha condições de derrotá-lo e de expulsá-los. Mas Deus disse a Balaão: não vá com ele. Você não poderá amaldiçoar esse povo, porque o povo é abençoado. Na manhã seguinte, Balaão se levantou e disse aos líderes de Balaque: voltem para a sua terra, pois o Senhor não permitiu que eu os acompanhe. Os líderes moabitas voltaram a Balaque e disseram: Balaão recusou acompanhar-nos. Balaque enviou outros líderes em maior número e mais importantes do que os primeiros. E foram a Balaão e disseram: assim diz Balaque, filho de Zippor, que nada o impeça de vir a mim, porque recompensarei generosamente e farei tudo o que você disser. Venha, por favor, e lance para mim uma maldição contra esse povo. Balaque, porém, respondeu aos conselheiros de Balaão, porém, respondeu aos conselheiros de Balaque: mesmo que Balaque me desse o seu palácio cheio de prata e de ouro, eu não poderia fazer coisa alguma, grande ou pequena, que vá além da ordem do Senhor, o meu Deus. Agora fiquem aqui, vocês também, esta noite, e eu descobrirei o que mais o Senhor tem para me dizer. Naquela mesma noite veio a Balaão e lhe disse: o Senhor, naquela mesma noite, visto que esses homens vieram chamá-lo, vai com eles, mas faça apenas o que eu disser. O anjo do Senhor e a jumenta de Balaão. Balaão levantou-se pela manhã, pôs a sela sobre a sua jumenta e foi com os líderes de Moabe. Mas acendeu-se a ira do Senhor quando ele foi. E o anjo do Senhor pôs-se no caminho para impedi-lo de prosseguir. Balaão ia montado em sua jumenta e seus 2 servos o acompanhavam. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor parado no caminho, empunhando uma espada, saiu do caminho e prosseguiu pelo campo. Balaão bateu nela para fazê-la voltar para o caminho. Então o anjo do Senhor pôs-se no caminho estreito entre 2 vinhas, com muros dos 2 lados. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, encostou-se no muro, apertando o pé de Balaão contra ele. Por isso ele bateu nela de novo.
O anjo do Senhor foi adiante e se colocou no lugar estreito onde não havia espaço para desviar-se nem para a direita nem para a esquerda. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, deitou-se debaixo de Balaão e acendeu-se a ira de Balaão, que bateu nela com uma vara. Então o Senhor abriu a boca da jumenta e ela disse a Balaão: que foi que eu te fiz para que me batesse em mim 3 vezes? Balaão respondeu à jumenta: você me fez de tolo. Quem dera eu tivesse uma espada na mão, eu mataria agora mesmo. Mas a jumenta disse a Balaão: não sou sua jumenta que você sempre montou até o dia de hoje? Tenho eu o costume de fazer isso com você? Não, disse ele. Ele conversou com a jumenta. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor parado no caminho, empunhando a sua espada. Então Balaão inclinou-se e prostrou-se com o rosto em terra. E o anjo do Senhor lhe perguntou: por que você bateu 3 vezes em sua jumenta? Eu vim aqui para impedi-lo de prosseguir, porque o seu caminho me desagrada. A jumenta me viu e se afastou de mim por 3 vezes. Se ela não se afastasse, certamente eu já o teria matado. Mas a jumenta eu teria poupado. Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei, não percebi que estavas parado no caminho, para me impedires de prosseguir. Agora, se o que estou fazendo te desagrada, eu voltarei. Então o anjo do Senhor disse a Balaão: vá com os homens, mas fale apenas o que eu disser. E assim Balaão foi com os príncipes de Balaque. Balaque reencontra-se com Balaão. Quando Balaque soube que Balaão estava chegando, foi ao seu encontro na cidade moabita da fronteira de Arnon, no limite do seu território. E Balaque disse a Balaão: não andei chamá-lo urgentemente? Por que não veio? Acaso não tenho condições de recompensá-lo? Aqui estou, respondeu Balaão. Mas seria eu capaz de dizer alguma coisa? Direi somente o que Deus puser na minha boca. Então Balaão foi com Balaque até Criate-Uzote. Balaque sacrificou bois e ovelhas e deu parte da carne a Balaão e aos líderes que estavam com ele. Na manhã seguinte, Balaque levou Balaão até o alto do Bamonte Baal, de onde viu uma grande parte do povo. O primeiro oráculo de Balaão, Números capítulo 23. Balaão disse a Balaque: construa para mim aqui 7 altares. Prepare-me 7 novilhos e 7 carneiros. Balaque fez o que Balaão pediu. E os 2 ofereceram um novilho e um carneiro em cada altar. Balaão disse a Balaque: fique aqui junto ao seu holocausto, enquanto eu me retiro. Talvez o Senhor venha ao meu encontro, e o que ele me revelar, eu lhe contarei. E foi para um monte. Deus encontrou Balaque e disse: preparei 7 altares, e cada altar ofereci um novilho e um carneiro. O Senhor pôs uma mensagem na boca de Balaão e disse: volte a Balaque e dê-lhe esta mensagem. Ele voltou a Balaque e o encontrou ao lado dos seus holocaustos, e com ele todos os líderes de Moabe. Então Balaão pronunciou este oráculo: Balaque trouxe-me de Arã, rei de Moabe. Buscou-me nas montanhas do Oriente. Venha e amaldiçoa Jacó para mim, disse ele. Venha, pronuncie ameaças contra Israel. Como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Aleluia. Como posso pronunciar ameaças contra quem o Senhor não quis ameaçar? Dos cumes rochosos eu os vejo, dos montes eu os avisto. Vejo um povo que vive separado e que não se considera como qualquer nação. Quem pode contar o pó de Jacó, ou o número da 4ª parte de Israel?
morra eu a morte dos justos, e seja o meu fim como o deles. Então Balaque disse a Balaão: que foi que você fez? Eu o chamei para amaldiçoar os meus inimigos, mas você nada fez, senão abençoá-los. O segundo oráculo de Balaão. Balaque disse: venha comigo a outro lugar, de onde você poderá vê-los. Você verá só uma parte. Poderá vê-los, você verá só uma parte, mas não todos eles. E dali amaldiçoe este povo para mim. Então ele o levou para o campo de Zofim, no topo do Pisga, e ali construiu 7 altares e ofereceu um novilho e um carneiro em cada altar. Balaão disse a Balaque: fique aqui ao lado de seu holocausto, enquanto eu vou encontrar-me com ele ali adiante. Encontrando-se com o Senhor, Balaão pôs uma mensagem em sua boca e disse: encontrando-se o Senhor com Balaão, pôs uma mensagem em sua boca e disse: volte a Balaque e dê esta mensagem. Ele voltou e encontrou ao lado do seu holocausto com os líderes de Moabe, e Balaque perguntou: o que o Senhor disse? Então ele pronunciou este oráculo: levanta-te, Balaque, e ouça-me. Escuta-me, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e não deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Recebi uma ordem para abençoar e ele a abençoou e não posso mudar. Nenhuma desgraça se vê em Jacó, nenhum sofrimento em Israel. O Senhor é seu Deus, está com eles. O brado de aclamação do rei está no meio deles. Deus os está trazendo do Egito. Eles têm a força do boi selvagem. Não há magia que possa contra Jacó, nem encantamento contra Israel. Agora se dirá a Jacó e de Israel: vejam o que Deus tem feito. O povo se levanta como leoa. Levanta-te como leão, que não se deita, até que devore sua presa, e beba o sangue de suas vítimas. Balaque disse a Balaão: não os amaldiçoe, nem os abençoe. Balaão respondeu: não lhe disse que devo dizer o que o Senhor disser? O terceiro oráculo de Balaão. Balaque disse a Balaão: venha, deixe-me levá-lo a outro lugar. Talvez Deus se agrade que dali você amaldiçoe para mim. E Balaque levou Balaão para o topo de Peor, de onde se vê o deserto de Gesimon. Balaão disse a Balaque: edifique-me 7 altares e prepare-me 7 novilhos e 7 carneiros. Balaque fez o que Balaão disse, ofereceu um novilho e um carneiro em cada altar. Quando Balaão viu que agradava ao Senhor abençoar Israel, não recorreu à magia como das outras vezes, mas voltou o rosto para o deserto. Então viu Israel acampado e a tribo por tribo. E o Espírito de Deus veio sobre ele e ele pronunciou este oráculo. Eu já estou em Números 24. Palavra de Balaão, filho de Beor, palavra daquele cujos olhos veem claramente. Palavra daquele que ouve as palavras de Deus, daquele que vê a visão, que vem do Todo-Poderoso, daquele que cai prostrado e vê com clareza. Quão belas são as tuas tendas, ó Jacó, e as suas habitações, ó Israel. Como vales, estende-se como jardim que margeiam rios, como aloés plantados pelo Senhor, como cedros junto às águas. Seus reservatórios de águas transbordarão, suas lavouras serão bem irrigadas. O seu rei será maior do que Agag,
o seu reino será exaltado. Deus os está trazendo do Egito. Eles têm a força do boi selvagem, devoram seus inimigos e despedaçam seus ossos. Com suas flechas atravessam como o leão e a leoa. Eles se abaixam e se deitam. Quem ousará despertá-los? Sejam abençoados os que te abençoarem e amaldiçoados os que te amaldiçoarem. Então acendeu-se a ira de Balaque contra Balaão e, batendo as palmas das mãos, disse: eu o chamei para amaldiçoar os meus inimigos, mas você já os abençoou 3 vezes. Agora fuja para a sua casa. Eu disse que lhe daria generosa recompensa, mas o Senhor o impediu de recebê-la. Mas Balaão respondeu a Balaque: eu bem que te avisei os mensageiros que você me enviou. Mesmo que Balaque me desse o palácio cheio de prata e de ouro, eu não poderia fazer coisa alguma da minha própria vontade, boa ou má, que vá além da ordem do Senhor. E devo dizer somente o que o Senhor disser. Agora estou voltando para o meu povo, mas venha, deixa-me adverti-lo, que este povo fará ao seu povo nos dias futuros. 4º oráculo de Balaão. A palavra de Balaão, filho de Beor, palavra daquele cujos olhos veem claramente, daquele que ouve as palavras de Deus, que possui conhecimento do Altíssimo, aquele que a visão que vem do Todo-Poderoso, que cai prostrado e vê com clareza. Eu o vejo, mas não agora. Eu o avisto, mas não de perto. Uma estrela surgirá de Jacó, um cetro se levantará de Israel. Ele esmagará as frontes de Moabe e o crânio de todos os descendentes de Sete. Edom será dominado. Seir, seu inimigo, também será dominado. Mas Israel se fortalecerá. Aleluia. De Jacó sairá o governo, e ele destruirá os sobreviventes das cidades. Os últimos oráculos de Balaão. Balaão viu Amaleque e pronunciou este oráculo. Amaleque foi o primeiro entre as nações, mas o seu fim será a destruição. Depois viu os queneus e pronunciou este oráculo. Sua habitação é segura. Seu ninho está firmado na rocha. Todavia vocês, queneus, serão destruídos quando Assur o levar prisioneiro. Finalmente pronunciou este oráculo. Ah, quem pode viver quando Deus fizer isso? Navios virão da costa de Quitim e subjugarão Assur e Éber, mas o seu fim também será a destruição. Então Balaque se levantou e voltou para casa. Balaão se levantou e voltou para casa, e Balaque seguiu o seu caminho.